O medo certamente é a maior trava de segurança que alguém pode ter, e quando essa trava é arrancada, coisas terríveis podem acontecer. Talvez isso explique um pouco sobre a vida de Steve Irwin, que sempre viveu no limite da adrenalina e das emoções, mas infelizmente teve os seus dias abreviados. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. A natureza ela impõe limites, e quando esses limites são ultrapassados, talvez o preço a pagar seja muito caro. Para alguns, infelizmente, foi com a própria vida. E eu estou falando do grande pesquisador, biólogo e apresentador Steve Irwin, que talvez tenha marcado a sua infância, adolescência ou até mesmo fase adulta, por fazer coisas que nenhum outro homem no mundo teria coragem de fazer. Mas para eu te contar sobre a forma trágica e dura como ele partiu, eu preciso que tu ative o sininho de todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. Pessoal, o Steve, ele ficou conhecido como caçador de crocodilo. Eu tenho certeza que algum de vocês já viu ele por aí, ou numa TV fechada como Discovery, Nat Geo, Animal Planet, ou até mesmo em uma TV aberta como Band, SBT, etc. Ele chegava perto de animais selvagens que eu e você certamente correríamos. Ele meio que ultrapassava os limites que a natureza impunha para a relação entre homem e animal. E um desses limites foram ultrapassados e o preço a ser pago foi bastante caro. Foi na região da Austrália chamado Barbif, onde naquele mar tem bastante animais selvagens, que variam desde tubarão branco a baleias. Ele tinha uma missão: nadar perto das arraias, que teoricamente no meio daquele mar selvagem seriam os animais de menos preocupação e mais mansos, porque as arraias naturalmente elas não atacam ninguém, elas são de natureza mansa, calma. O Steve tinha a missão de se aproximar das arraias, fazer com que a câmera filmasse ele nadando junto com elas e aí cascar fora. Foi o que ele fez, ele mergulhou na água, foi para a região das arraias e começou a nadar perto delas, quando de repente a câmera filmou um dos arpões dela, acertando ele bem no coração. É claro que quando existe uma lesão tão grave no coração, o primeiro efeito que acontece é que ele para de bombear o sangue. Quando o coração para de bombear o sangue para o resto do corpo, de 3 a 5 minutos, o oxigênio vai começar a faltar, porque a hemoglobina, que é a célula responsável pelo transporte de O2, que é o oxigênio, não vai levar mais esse oxigênio nem para os músculos, nem para o cérebro. Então os músculos começam a fazer o que se chama de fermentação lática, a famosa cãibra, e o cérebro começa a literalmente cozinhar, porque os neurônios começam a morrer. E o neurônio, quando morre, é irreversível. Então quando ele levou aquela arpoada da arraia no peito, né, acertando aquela região de pulmão, coração, isso aqui dele comprimiu completamente, ele começou a ter uma parada cardiorrespiratória e estava debaixo d'água, não conseguiu sobreviver. Infelizmente ele era um grande biólogo, fazia participações incríveis com animais selvagens, mas que partiu talvez por conta dessa coragem excessiva. Às vezes a coragem faz com que a gente ultrapasse alguns limites, e o limite do medo, que é algo que foi feito para nos inibir. Por exemplo, ninguém vai muito perto de um penhasco porque tem medo de cair. É o medo que te inibe de fazer aquilo. Quando você perde esse medo, talvez essa trava se perca e talvez seja você colocar sua própria vida em risco, como infelizmente aconteceu com o Steve Irwin. Ele partiu por um detalhe, né? Um arpão de uma arraia, que em alguns casos tem até veneno também, que pode intoxicar o corpo se a pessoa sobreviver à ferroada.